Bom, acho que entramos, meninas. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Morena Pérez. Sou coordenadora da pasta LGBT da FENED, da Federação Nacional dos Estudantes de Direito. E é muito feliz que a gente está aqui iniciando a última mesa do nosso congresso online de resistência LGBTI. Esse congresso foi um espaço muito legal, a gente teve mais de 500 inscrições, conseguiu construir espaços muito ricos de debate, extremamente ricos. Nós tivemos diversos... Conseguiu construir a gente... espaços muito ricos de debate, extremamente ricos. Vocês podem desligar o microfone rapidinho, Flavinha e Simone? Acho que está voltando aqui. Durante esse congresso, a gente teve diversos espaços acadêmicos, onde diversos estudantes apresentaram seus trabalhos, tivemos GTs de debate. Durante as nossas palestras, nós tivemos espaços super ricos, com diversos temas, com diversos palestrantes, enfim. Tivemos uma audiência muito grande e a gente queria aqui, nesse último painel, agradecer a participação de todo mundo, desde as pessoas que se dispuseram a vir conversar com a gente, se dispuseram a palestrar, até as pessoas que estiveram aqui assistindo e comentando, fazendo perguntas e tornando esse espaço de debate um espaço realmente construtivo para a nossa comunidade, onde a comunidade LGBT, pessoal jovens, estudantes tivessem um espaço bem enriquecedor para debater a sua própria realidade e os futuros que a gente tem pensado para o nosso movimento. A partir disso, e pensando em toda essa semana que foi incrível, a gente já tinha ideia de que a gente teria um espaço muito amplo de debate. A gente decidiu fechar o congresso com essa mesa, que é a mesa Qual o Movimento LGBT que Queremos. E por que isso é importante? Porque é uma mesa que vai vir depois de diversos espaços de acúmulos, onde a gente vai ter tido espaço real para debater, já teve espaço real para debater, enfim, política pública, saúde, família, e agora a gente tem que construir e pensar qual é o movimento LGBT que queremos, né? Qual é a cara que a gente quer dar para esse movimento LGBT, como é que esse movimento LGBT deve se portar perante a sociedade e como ele deve mudar a sociedade. A gente trouxe diversas convidadas, a gente está com a Flavinha, com a Bia, com a Simone, com a Ananda, que são pessoas qualificadas para fazerem esse debate, porque a gente entende como estudantes, como, enfim, pessoas de diversas regiões do Brasil, que o movimento LGBT que a gente quer não é um movimento que sirva aos grandes interesses do capitalismo, não é um movimento que sirva como panfletário, onde as pessoas, enfim, chegam no mês da diversidade LGBT, vão pautar isso com um grande arco-íris, e depois desse momento a gente não continua debatendo sobre as nossas vidas, a gente não vai continuar debatendo sobre, enfim, sobre homofobia, sobre saúde, sobre o nosso bem viver. E por isso a gente está muito feliz de poder partilhar agora esse espaço com vocês, com pessoas tão qualificadas e com um debate tão interessante, para a gente conseguir acumular o máximo que der, né, fechando esse congresso sobre um movimento LGBT que realmente tem a nossa cara, que tem as nossas pautas, que aplique a diversidade não apenas num modelo raso de diversidade, mas entenda que a diversidade ela tem relações com tudo que a gente vive, ela é interpassada por questões de classe, de raça, e que isso tudo são muito importantes para o debate LGBT, porque a nossa comunidade é uma comunidade que é extremamente colocada em situação de vulnerabilidade. Enfim, é uma comunidade repleta de mulheres e homens trabalhadores, e a gente precisa ter uma atenção a um debate que seja capaz de atingir todos nós, né? Que sejam capazes realmente de entender o tamanho da diversidade da população LGBT. A partir disso, então, eu vou trazer a palavra para a Flavinha, que ela é militante do MST, e eu acho que vai começar esse debate contribuindo muito com os acúmulos do movimento Sem Terra. Pode falar, Flavinha. Então, boa tarde, me escutam todos e todas? É um prazer, né, estar representando minha organização hoje aqui no Congresso, né, um congresso que teve uma caminhada muito bonita essa semana, não deu para ver tudo, né, mas mesas muito qualificadas, debates muito caros, né, e singulares para o período atual que a gente está passando. Então, eu sou a Flavinha, sou do MST, nessa organização aí que já caminha para
quase 40 anos aí, né, de luta e resistência, né, que é uma das chamadas do Congresso em relação à resistência, né, e hoje aqui eu estou representando 400 mil famílias assentadas e 100 mil famílias acampadas a nível de Brasil, né, essa mesa também, ela tem essa representatividade de grande região, né, eu represento aqui a região Nordeste, sou da Zona da Mata Sul, e moro atualmente em Caruaru pela militância, pela minha tarefa aqui na organização. E nesse sentido, né, represento todas essas famílias hoje aqui nesse congresso. E na militância, né, sou da educação, sou pedagoga, e na caminhada do MST, nesses 36 anos, a gente iniciou o debate do LGBT, né, LGBT Sem Terra, há 5 anos, inclusive ontem foi data aí de fundação, a gente completou 5 anos ontem, dia 7 de agosto, é um dia de celebração para nós, né, e culminar hoje aqui vindo falar um pouquinho da nossa prática, né, nesse congresso, né, que foi bastante visualizado, bastante curtido, né, uma satisfação. Então, saudar aí as companheiras, né, que estão comigo na mesa, de outras regiões, a gente acabou conversando um pouquinho agora, né, e trazendo aí um panorama geral das ações que a gente vem fazendo de unidade enquanto movimento de classe, né, enquanto movimento de resistência nas regiões, e aqui na região na qual eu faço parte, né, a gente tem tido uma unidade muito forte, né, que aí é a chamada desse painel, né, o que queremos, né, o que queremos com a organização do LGBTQI+, né, então, não só no campo, mas na cidade e nas suas parcerias. Então, nesse sentido, unificar as pautas, né, eu acho que um dos primeiros caminhos que a gente necessita é unificar essas pautas, a luta por reforma agrária, né, a luta por terra, a luta por água, né, a luta por território. Então, ampliar, né, esse debate dentro das nossas organizações, né, porque somos muito diversos, né, e singular na nossa pauta. Então, uma das primeiras ações que eu trago nesse sentido é unificar nossas pautas. Estreitar as relações entre as organizações, né? Quando eu falo estreitar as relações entre as organizações, né, eu quero relacionar que quem está no campo, né, quem está na cidade, né, são sujeitos, né, e sujeitas de luta, de história, de resistência, né, e que precisam, né, a cada momento a gente está juntos, né, resistindo, nos fortalecendo, nos somando, né, seja no partido, né, seja nas questões partidárias, seja nos movimentos sociais, né, seja nas associações, nas cooperativas dos municípios, nos fóruns, né? Então, ultimamente, a gente tem uma participação nos fóruns, nos comitês, nos conselhos. Então, é muito importante, né, que a gente ocupe esse espaço. Nós, sujeitos e sujeitas LGBTs, né, a gente ocupa esse lugar de fala, né, esse lugar que as pessoas passem a conhecer as nossas pautas, né, e a nos defender, né? Então, dando continuidade também, temos um governo, né, um governo que é ilegítimo, que não foi eleito pelas classes sociais, né, que não foi eleito pelos movimentos, né, e a cada dia a gente tem feito levantes, nesse ano de 2020 um pouco menos, né, assim, no sentido de rua, né, no sentido massivo, né, a gente deixa as ruas, né, e passa a ocupar esse espaço de mídia, né, esse espaço de veículo, de conversar com as pessoas. E tem sido muito bom, tem sido muito importante, né, a gente tem conhecido muitas pessoas nesses rincões aí do nosso Brasil, né, feito parte aí de alguns espaços importantes de atuação, de fala. Então, dizer, né,
que o governo Bolsonaro não nos representa. Então, a gente tem aí a bandeira levantada do Fora Bolsonaro, né, assinando aí o impeachment. Então, assim, gente, vai ser muito importante, né, cada vez mais, né, a gente está juntos e juntas, fazendo essas avaliações nos nossos territórios, nas nossas organizações, né, para que em cada passo que a gente der, a gente esteja unido, né, com essa bandeira do Fora Bolsonaro, que esse presidente não nos representa, não nos representou e não nos representa e não nos representará. Outra ação, né, que tem sido muito forte nesse momento de pandemia, né, que a gente do MST diz, tem tido o seguinte lema, né? Em casa, mas não em silêncio. Né? Estou em casa, estamos em casa, né, mas a gente não está em silêncio. Agora a gente está dialogando, né, com as pessoas que estão no YouTube, com as pessoas que estão nas redes, que estão nas organizações, que estão nos vendo nesse momento. Então, a solidariedade tem sido algo que tem nos representado muito forte, né? Então, o MST foi um dos primeiros movimentos, né, junto com os sujeitos, homens, mulheres, crianças, sujeitos LGBTs, que saiu à frente aí, né, se solidarizando com algumas ações. Né? Eu vou citar algumas delas, assim, muito rápido, né, que eu acredito que, né, vocês têm visto aí nas redes, né, o Marmita Solidária, né, no qual a gente arrecadou alimento dos assentamentos, dos acampamentos, né, fizemos campanha de alimentação através do banco de alimentos e fazendo essa marmita solidária para as pessoas de vulnerabilidade, né, que as pessoas que estão nas ruas, né, que não têm aonde se alimentar. Então, a gente tem feito esse trabalho aí, nessa média aí desses 4 meses. Né, a máscara solidária, costureiras nossas dos assentamentos, dos acampamentos, né, que fizeram doação de tecidos, né, e fizeram as máscaras para nos proteger, né, para que a gente pudesse estar mais imune aí a esse vírus, né, esse vírus invisível, né, que a gente não vê e que matou, né, quase 100 mil pessoas. E agora a gente está fazendo o trabalho dos agentes populares. Né? O que é os agentes populares? São pessoas, são militantes, são lideranças de comunidades que têm se preparado, né, para orientar, né, as pessoas mais carentes, desde o lavar as mãos, a usar o álcool em gel, né, a fazer a higienização dos seus alimentos ao comprar na rua e levar para a sua casa. Então, assim, é algo que a gente precisa fortalecer, né, os agentes populares nas nossas organizações. Né, se vocês puderem se somar aí, né, a gente ainda tem um grande período aí no nosso de pandemia, né, de isolamento social, então a gente vai precisar se preparar muito, né, para vencer esse vírus. Outra bandeira de luta, né, que a gente precisa se fortalecer é lutar contra todas as fobias, né, a fobia LGBTfobia, lesbofobia, transfobia, gordofobia. Então, é uma bandeira que a gente precisa somar, né, cada vez mais, né, e dizer não à violência, né? Não a qualquer forma de violência. Contra esse patriarcado, né, que é enraizado aí em todas as regiões, e a gente vê, né, que os homens, as mulheres, né, e os sujeitos LGBTs, principalmente, aliás, né, as mulheres e os sujeitos LGBTs, né, vêm passando por violências nas cidades, nos grandes centros, na sua própria família, nos assentamentos, nos acampamentos, né, a gente não pode mascarar, né, que a gente vive numa bolha, né, a gente vive, né, sofre todas essas formas de preconceito, né, o machismo, que é muito forte, né, que tem matado, né, e que tem colocado a gente nesse paredão aí de tantos nomes, né, que foram silenciados, né, pela questão do preconceito. O racismo, né, cada momento a gente vê isso mais forte, né, e agora está escancarado, né, a gente, né, a cada momento que liga a nossa TV, a gente vê
vários casos, né, que têm acontecido, as violências matando os nossos jovens, nossa juventude negra, enfim. Então, dizer que para nos tornarmos um grande movimento, né, um movimento unificado, né, de luta e de resistência, né, nós temos que fazer com que essas bandeiras, né, igual a nossa bandeira colorida aí do LGBT, né, igual essa bandeira colorida que a gente tem, que a gente consiga unificar todas as nossas pautas, todas as nossas lutas e a gente resista junto. Então, finalizo dizendo que o sangue LGBT também é sangue sem terra. Obrigada. Pô, obrigada, Flavinha. Maravilhosa a sua contribuição, com certeza. O sangue LGBT também é sangue sem terra, sangue trabalhador, sangue anticapitalista, e eu acho que é isso. A linha da unificação das nossas lutas, das pautas, das direções de esquerda, assim, na sociedade como um todo, são um caminho para a gente conseguir construir uma sociedade melhor para todos. Bia, agora podemos contar. A Bia é diretora de acesso à universidade da UNE e vice-presidenta do PT do Pará. O meu vizinho veio pegar a bicicleta aqui, por isso que eu estava olhando para trás. Boa tarde, primeiro, né, a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem e queria me solidarizar com todo mundo que foi atingido pessoalmente com o Covid e agradecer o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Eu gosto de começar falando, quando eu vou em mesas como essa, um pouco sobre mim. E não é narcisismo nem nada, mas é porque eu acho que é fundamental quando a gente começa a se entender enquanto sujeito político. E aí, quando eu falo de mim, né, eu tenho 21 anos hoje, e eu comecei a me envolver com política, a estudar sobre política, a pensar sobre política, ali em 2013, quando eu tinha uns 14 anos. E aí, naquele momento, né, eu andava com alguns amigos, que eram, na maioria, pessoas brancas, né, e privilegiadas. E aí, eu percebia que, enquanto eu tinha que entender todas as minhas questões enquanto indivíduo, né, enquanto mulher negra, enquanto mulher bissexual, os meus amigos estudavam economia, estudavam política, estudavam Marx, eu estou com sono na minha cara. E eu ficava ali, né? Eu via que eu tinha uma dupla, tripla jornada de estudo para tentar entender a realidade que eu vivia. E aí, naquele momento da minha vida, eu disse assim: não, vou estudar as coisas gerais da sociedade. E aí eu fiquei nessa militância de tentar entender as coisas gerais da sociedade, o que me levou a perceber que eu nunca iria conseguir entender as coisas gerais da sociedade se eu não me entendesse enquanto sujeita antes, enquanto essas coisas gerais passam por ser sujeito. E aí eu comecei a entender um pouco mais, de querer entender o movimento feminista, me considerava feminista, mas eu nunca tinha me engajado nessa luta. Depois veio o movimento negro, agora vem o movimento LGBT. E aí são vários atravessamentos que a gente vai vivendo. E eu falo isso porque às vezes a gente vai falar, né, dessas coisas e a gente se tira do nosso lugar. Né? A gente veste uma carapuça, né, de que a gente é um sujeito de luta, que vai ficar lutando, que vai resistir, que vai aguentar todas as porradas que vão vir para os nossos corpos, e não é assim. E aí, a Bell Hooks, ela tem uma fala que eu acho que é fundamental, que é que quando a gente vai fazer um discurso sobre uma questão de ser negra, de ser mulher negra, no caso, não é só uma fala radicalizada, mas é um testemunho da nossa vida, é um testemunho de como a gente enfrenta o mundo, e é um testemunho de como a gente vai lidar com as coisas. Então, acho que principal não, mas inicialmente é entender que a gente é atravessado também por várias coisas, né? Não quando a gente fala de ser LGBT, a gente não é só LGBT, a gente eu pelo menos, né, acredito que uma boa parte da população brasileira, dos 99% da população brasileira, é LGBT, é classe trabalhadora, são mulheres negras, e isso a gente precisa entender porque para não ter esse sequestro, né, do capitalismo, do liberalismo, dentro das nossas pautas. Então, não adianta só a gente lutar contra a homofobia, não adianta a gente só lutar contra esse tipo de opressão na esfera liberal, na esfera individual. A gente precisa entender a sociedade como um todo. E aí eu retomo para a pergunta, né? Que movimento LGBT que queremos? Então, acho que um movimento que a gente quer buscar, e não só o LGBTQI, mas o movimento geral e de todas as lutas da sociedade, quando a companheira fala que a gente precisa se conectar e ter relações entre os movimentos, eu acho que é sobre isso, né?
entender que todas as lutas da sociedade elas vão passar por sermos antirracistas, vão passar por sermos anticapitalistas, vão passar por nós lutarmos contra o patriarcado. Isso é um sistema de opressão que vai determinar quem vive e quem morre no Brasil, né? Então, isso vai definir como... Eu sou estudante de arquitetura, então o debate que eu faço muito é de como a gente vive o espaço, de como a gente vive as cidades, de como a gente vai experimentar a vida. E essa vida, ela vai, mais do que na esfera individual, a gente precisa entender ela na esfera social, na esfera política, né? De ocupar os espaços políticos e não só de ocupar... Todo mundo vai ser... Eu sou pré-candidata hoje em dia em Belém, eu sou de Belém, sou do Pará, né, na Amazônia. E não significa que todo mundo tenha que ocupar o espaço institucional, mas que todo mundo precisa entender essa importância. E também não existe acho que não existe um movimento LGBT que a gente diga assim, vai todo mundo ter que fazer isso e vai todo mundo fazer isso, né? Existe gente, somos indivíduos diferentes e temos vontades e sonhos diferentes. Eu acho que cada um precisa ocupar os seus espaços, precisa ocupar aquilo que gosta de fazer, né? Tem gente que não consegue estar inserido no movimento de massa, mas consegue estar ali dialogando na internet, falando sobre as coisas. Então, que essas pessoas façam isso de forma boa, que elas tenham prazer em fazer aquilo, que elas se encontrem nesse movimento. Mas eu acho que o movimento que a gente tem é um movimento que tem uma convergência, né? Onde a gente encontre as bases e as reivindicações principais e consiga transformar isso em movimento de massas, eu acho, de movimento de transformação. Né? Acho que não existe transformação da sociedade, não existe transformação das nossas vidas que não passe por esses setores da nossa vida e setores da sociedade. Então, a gente precisa de um movimento que lute por políticas públicas, que lute com o Estado. Hoje a gente tem o governo Bolsonaro, que é um governo que atinge diretamente os interesses da população LGBT, né? E não só os interesses, né? Que a gente não está falando assim, vai melhorar a economia ou vai piorar a economia para a gente. A gente está falando de não poder andar na rua, a gente está falando de não poder existir dentro das nossas próprias casas, a gente está falando de ter que se esconder, de ter que negar quem a gente é. E são violências que são muito severas, né? E que às vezes a gente vai até normalizando. Acho que teve uma situação que aconteceu esses dias, e eu queria compartilhar, que foi a gente ter uma dirigente aqui no partido. Ela vai até me matar, talvez, mas acho que ela não vai assistir. E que todo mundo sabia que ela era casada com uma mulher, mas ela achava que ninguém sabia e ela não falava para ninguém. E aí todo mundo fingia que não sabia para que ela se sentisse bem, porque ninguém estava interessado em, enfim, interferir na vida dela. E aí a gente conversou com ela e disse, não, é importante sim que tu digas, né? Que te afirmar enquanto esse sujeito político que está hoje ocupando estruturas importantes dentro do partido que eu faço parte, que é o Partido dos Trabalhadores, que hoje, inclusive, é candidata a vice-prefeita, né, da capital do Pará. E aí ela foi no dia seguinte para uma plenária do PT e disse assim, porque eu, enquanto uma mulher negra, LGBT, e aquilo para a gente fez muito sentido, porque além de disputar essas políticas públicas, a gente tem uma outra disputa, que é a disputa de se afirmar enquanto sujeito, né? Enquanto eu digo que eu ocupo muitos lugares de invisibilidade, até meio que brincando, mas é sério. Que eu sou uma pessoa negra de pele clara, que eu sou bissexual, e em vários desses movimentos a gente sempre parece que a gente para no meio do caminho. E às vezes a gente não consegue se engajar quanto a gente pensa que quer, né? Que a gente quer se engajar tanto, e a gente sempre vai esbarrando nesses melindres. Mas hoje, né, acho que o movimento LGBT que a gente quer é um movimento que tenha visibilidade para todo mundo, né? Que todo mundo consiga se entender e não hierarquizar essas opressões, e não hierarquizar essas dores, até porque como que a gente hierarquiza uma dor, né? Como que a gente hierarquiza um sofrimento? A gente pode hierarquizar nossas pautas, dizer do que é mais fundamental, do que a gente é prioritário, né, para o momento atual. Acho que uma das prioridades que tem que ser nossa agora é derrubar Bolsonaro, né, e acho que é mais nossa do que todo mundo, mas de também entender que ele foi eleito aí por uma igreja evangélica, que ele foi eleito por um setor conservador da sociedade, e que é preciso disputar essas pessoas, disputar o nosso país, né? Disputar os rumos políticos do nosso país. Eu acho que a gente tem um país que é profundamente marcado pelo patriarcado, pelo colonialismo, pela escravidão, um país que, em suas estruturas, em suas instituições, ele foi feito, né, para nos oprimir, ele foi feito para que a gente fosse sujeito de exploração. Então,
um país onde 1% da população manda em todo o resto, e não manda só economicamente, né, mas manda nos seus modos de existir. Mas se a gente se movimenta e se a gente acredita que a gente quer lutar por uma outra sociedade, é porque a gente acredita principalmente na mudança das pessoas, né, nas pessoas que fazem o mundo. Então, eu acho que é um papel, e das organizações que eu faço parte, isso é uma das principais bandeiras, é essa de que se a gente acredita nas pessoas, a gente precisa ser um movimento educativo também. Não no sentido da gente chegar com um homem branco preconceituoso e ficar explicando, mas no sentido da gente entender que a gente precisa ser educativo, porque a gente quer mudar as coisas. Né? E se a gente quer mudar as coisas, a gente precisa usar nossas ferramentas para mudar as coisas. É ocupar a política institucional, mas é também mudar as pessoas, mudar as estruturas, entender por que a igreja evangélica, por exemplo, propaga tanto ódio à nossa comunidade hoje, e por que ela está tão presente na sociedade? Por que as periferias, por que principalmente as pessoas mais pobres e negras estão tão dentro dessa igreja? Né? Então, o que essa igreja tem oferecido para a sociedade que a esquerda, como um todo, não tem conseguido oferecer? Então, acho que são questões que nos levam a ocupar os outros espaços, que eu comecei a minha fala falando que eu queria primeiro discutir a política geral, e depois eu fui entender que eu precisava me entender enquanto sujeita e reivindicar esse lugar, né? E lutar por esse lugar. Não é só um lugar de fala, mas uma posição social que a gente ocupa, que é subalternizada em relação aos outros setores da sociedade. Então, depois de entender esse nosso lugar, a gente precisa ocupar, acho que é um caminho de ida e volta, né? Ocupar de novo esses espaços gerais da sociedade para mudar eles, né? Tá nas estruturas desses espaços para mudar eles. A gente sabe que não existe liberdade que não seja uma liberdade coletiva, né? Então, não existe emancipação da comunidade LGBT se não existe emancipação do povo negro. Não existe emancipação do povo negro se não existe emancipação das mulheres. E não existe emancipação identitária nenhuma dentro de um sistema capitalista que foi criado para nos explorar, que foi criado para manter essas relações de opressão. Né? Então, a gente vive num sistema que, para ele existir, ele precisa ter uma relação de exploração sobre os nossos corpos. E a gente, né, nós somos esses corpos que são explorados, nós somos esses corpos que estão nesses lugares de marginalidade, de vulnerabilidade. Então, a gente também precisa lutar contra esse sistema, né? Precisa ser, sobretudo, um anticapitalista. E aí, para finalizar, não sei se já estou passando o tempo da minha fala, mas de se reivindicar enquanto capitalista e entender como isso vai afetar o nosso consumo, como isso vai afetar as nossas relações sociais, como isso vai afetar o pink money, o black money e tantas outras relações de mercado que vão tentando cooptar o tempo todo as nossas pautas, vão tentando torná-las uma coisa na esfera individual, vão tentando tornar que a gente resuma todo um sistema de exploração a uma frase, né? A uma camisa que a gente vai vestir, e que às vezes essa camisa pode ter sido feita no outro país, com mão de obra escrava, infantil. E aí, que libertação é essa quando a gente veste essa camisa que é feita do trabalho escravo de outras pessoas? Então, não existe essa emancipação na esfera individual, ela tem que ser feita na esfera coletiva. Então, a gente precisa de um movimento que dialogue, né, com a sociedade, que dialogue com as pautas anticapitalistas e que entenda, né, que quando a gente vai lutar, né, pelas nossas existências, reivindicar os nossos corpos, reivindicar os nossos lugares, reivindicar o direito de poder ser quem a gente é, né, de poder amar, a gente precisa reivindicar também que a gente possa viver em sociedade. Então, a gente precisa reivindicar o mercado de trabalho, a gente precisa reivindicar todas essas outras relações que elas vão se dar de forma muito mais difíceis para a gente e que elas passam pelo Estado, passam pela tomada do poder e passam por políticas públicas reparatórias, por consciência, pela educação, enfim. Eu acho que é isso que eu tinha para contribuir e é isso. Obrigada, Bia. Contribuiu muito. Importante, muito importante sua fala. Antes de passar a palavra para a Simone, queria só lembrar, pessoal, que vocês podem já começar a deixar seus comentários, suas dúvidas no nosso chat do YouTube. Terminando essas falas iniciais, a gente vai começar a fazer a parte do debate, né, com a intervenção de vocês. E chamar agora para a fala Simone Strom, que ela é conselheira da Cruz Vermelha do Mato Grosso do Sul. Então, por favor, Simone.
O microfone está fechado, Simone. Meu nome é Simone, tenho 44 anos e estou na Cruz Vermelha desde abril de 2018. Conselheira, dezembro de 2019. E, assim, sou lésbica, tenho uma família que também faz parte da diversidade. Tenho um filho que é homossexual, tenho uma filha que se denomina pan e uma que... Gênero fluido. Essa é a parte mais difícil, eu entender o gênero fluido. Mas a gente fez esse ano... Eu gosto de gente. E o que eu puder fazer para ajudar a tornar um pouquinho melhor é dentro disso que eu luto. Esse ano, no mês da diversidade, nós fizemos uma campanha aqui na Cruz Vermelha com várias pessoas, com alguns doutores, falando sobre todos os gêneros. Inclusive, também faço parte do grupo Mães pela Diversidade. E nós, como Mães pela Diversidade, eu acolho os meus filhos e os que são rejeitados pelas mães pela sua condição sexual. Eu penso que é condição sexual. Algumas pessoas dizem que é orientação. Porque eu acho que ninguém é orientado. Então, fica nesse pega. E então, a minha casa é uma casa, eu falo que é uma casa de acolhida. Esse ano, na Semana da Diversidade, nós fizemos algumas ações, em conjunto com a Casa Satine, né, para arrecadar doações para lá. E também fizemos algumas ações com os profissionais de rua, do sexo, que eram, na realidade, a gente assim não achou nem os meninos e nem as prostitutas, as mulheres. A gente achou muito trans, que foi com o qual a gente deu orientação, apoio psicossocial, que foi uma coisa assim muito bacana, é muito enriquecedor. E, inclusive, a gente tem aqui na Cruz Vermelha, a gente fala que para dar apoio para as pessoas que estão sofrendo, que a pandemia está afetando, tem o NAP, que também é bacana. Tem o NAP que ele dá apoio psicológico, mas assim, eu gosto muito. Se eu falar para você que eu não gosto, eu gosto muito das cores. A gente sempre brincou, quando a gente fez essa Semana da Diversidade, a gente queria pintar a Cruz Vermelha de todas as cores. E foi assim um passo. Foi a primeira Semana da Diversidade em toda a CVB, que é a Cruz Vermelha Brasileira do Brasil. A do Mato Grosso do Sul foi a primeira. E a gente quer que isso vire um projeto, que a gente possa ajudar mais pessoas, que essas pessoas que sofrem preconceito venham até a gente, para a gente dar o apoio psicossocial. Olha, eu sou melhor em agir do que falar. Desculpa aí. Mas eu tenho 3 filhos, um menino, que é homossexual, mais uma menina de 21 anos, um menino de 26, uma menina de 21 e uma de 16. Os 3 fazem parte da bandeira. E que me dão total apoio. A minha esposa me dá total apoio, o grupo aonde eu frequento também me dá um apoio assim bastante para eu poder fazer as coisas que eu gosto, que é o voluntariado, e que eu acho que você dá muito pouco de você e o que você recebe é muito grande. Você vai lá, ajuda uma pessoa que está precisando e, putz, assim, o sorriso que você traz para casa é gratificante. O movimento LGBT que eu queria que todas as pessoas fossem respeitadas, porque eu não busco aceitação, eu busco respeito. E que as pessoas, os trans sejam aceitos, não sejam aceitos, mas eles sejam respeitados pela sua
pela sua orientação ou condição, eu prefiro condição. Os gays que sofrem, a gente vê aí grandes violências, principalmente com transexual, mas a gente também vê o preconceito que o bissexual sofre entre o homossexual, o heterossexual, ele fica ali, é um mal resolvido, mas eu acho que não. Eu queria que todos fossem respeitados, mais amor entre as pessoas, isso seria bacana. Aí, bom, o que mais eu posso falar? Eu vivo por amor. Isso é o que eu gosto. Então, ajudar o próximo é a melhor parte de mim. É o que me motiva, é o que me faz seguir adiante, que me faz acordar todo dia e dizer, eu quero um pouco mais, vamos ali, tem gente ali, tá precisando? Bom, minha casa tá agora, virou uma casa de acolhida, tá lá. Quase uma aglomeração. Mas é uma diversidade total. Pelo menos é alegre. Enquanto tá lá em casa, eu cuido, não tá sofrendo preconceito lá fora. Os meus e os que eu adotei. Bom, eu acho que por enquanto é só. Obrigada, Simone. Eu acho que eu sou meio tímida. Mas a gente vai voltando aqui conforme vai debatendo. Muito importante você trazer essa contribuição sobre essa experiência que você tem tido aí no Paraná. E esse acolhimento. Desculpa, Mato Grosso do Sul. E esse acolhimento que você tem feito, né, com jovens, enfim, a gente sabe quanto muitas vezes jovens são colocados em situações de vulnerabilidade por conta da sua orientação sexual, por conta da não compreensão dos pais, enfim, e não só dos pais, né, muito do que é colocado pela sociedade. Então, esse tipo de trabalho é muito importante pela sobrevivência, Sim, eu tenho uma em casa que é amiga dos meus filhos desde os 13 anos. Ela agora tem 17. Ela começou como um amiguinho, disse que no começo ela chegou em casa dizendo que era apaixonadinha pela minha filha. Ele era apaixonadinho pela minha filha. Mas quando ele falou para a mãe no final do ano passado que ele era trans, a mãe colocou ele para fora de casa. Aí vem para casa da tia Simone. Deu problema? Vai para casa da tia Simone. E lá não, você fala, olha, vem para cá, amor não vai faltar. É isso. Obrigada, Simone. Agora eu vou passar a palavra para a Nanda, que ela é advogada, é presidente da Comissão de Diversidade da OAB do Paraná. Então, Ananda, por favor. Obrigada, Morena. Queria começar agradecendo o convite e parabenizando pelo evento. Né? A FENED tem um histórico de longa data aí de luta. Eu passei também, né, pelos ENEDs da vida, enquanto acadêmica, e tenho certeza que foram experiências que me mudaram muito. Inclusive, uma situação muito bacana de compartilhar. Eu fiz parte do primeiro curso de formação política da FENED. Não lembro o ano certo, mas assim, foi a experiência mais enriquecedora que eu passei na vida. Foi essa primeira formação. Inclusive, foi num assentamento, né, dos companheiros e companheiras do MST, e claro, para mim foi um divisor de águas, e quero começar a minha fala puxando pontos que me foram muito importantes nas falas de todas as mulheres incríveis que me precederam. Essa questão que foi falado, né, de unificar as pautas e as lutas, e esse atravessamento que a gente sofre, né, nesse caminho. Acho que esses são os dois pontos que fazem com que eu consiga concatenar no conceito da interseccionalidade, que é o que eu trabalho bastante, né, não só na minha atuação enquanto advogada, mas também enquanto ativista, nos movimentos que faço parte, que já fiz parte. Mas esse caminhar, né? Como a militância também nos ajuda a amadurecer e nos desconstrói nesse caminhar. E como esse
passo é importante, né? Como esse atravessamento das lutas e essa necessidade pela unificação das pautas nos mudam internamente. E eu acho que, pegando esse gancho e passando aí para a pergunta, né, da mesa, qual o movimento LGBTQI+ que queremos, vou falar por mim, mas acredito que também contemple um pouco da opinião das colegas que me precederam. Acredito que o movimento LGBTQI+, que queremos, é um movimento onde todos e todas e todes consigam se expressar livremente, tendo consciência de classe, consciência de raça e etnia, e tendo consciência do seu papel no mundo, no seu papel não enquanto pessoas cidadãos meramente pagadores de impostos, mas o seu papel no mundo enquanto pessoas que são atuantes e que têm o poder de mudar as situações onde nós nos encontramos. Isso desde do pequeno ato de acolher alguém, como a Simone acolheu, a pessoa trans que a procurou, mas também de criar movimentos no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, e que esses movimentos, na verdade, refletem toda a nossa consciência enquanto população nesse Brasilzão, né? A gente passa por um momento extremamente sombrio, onde a barbárie tomou conta de todos os espaços, mas, ao mesmo tempo, e isso eu não posso deixar de falar, nós temos, em poucos meses, um momento muito especial onde a gente pode exercer essa nossa consciência, que são as eleições municipais. Então, quando nós falamos, né, desses atravessamentos e dessas unificações de pauta, desse conversar, a gente está também falando de se conversar na nossa própria complexidade e entender a complexidade da vivência do outro. Então, eu, como mulher lésbica negra, de pele clara, no Sul, num estado extremamente conservador, com um histórico aí extremamente difícil de construção familiar, tenho todas as minhas complexidades e essas vivências me moldaram de uma forma que eu consigo, de certa forma, ter essa empatia com o local do outro. Mas isso não me faz uma especialista na vivência das pessoas trans, por exemplo, ou na vivência das pessoas com deficiência, que também são LGBTs. No entanto, isso não me impede de aprender e trocar com elas, e de entender que se eu falo sobre empregabilidade e eu não tenho as pessoas trans negras empregadas, a minha empregabilidade não vale, de fato, né? Porque enquanto todos nós não formos, nenhum de nós é de verdade. Então, essas questões são extremamente importantes, esse olhar complexo, esse olhar interseccional, né? Esse olhar mais humanizado, vamos dizer, não no termo de não nos enxergarmos enquanto seres humanos, mas sim de enxergarmos a complexidade do outro, né? E a partir desse olhar, fazer com que as nossas pautas, né, as nossas atitudes, elas sejam pensadas com esse olhar, né, com essa complexidade. Então, vou fazer uma proposição de projeto de lei, como esse projeto de lei vai afetar as pessoas trans negras periféricas, as pessoas não binárias, por exemplo, que muitas vezes nem se veem enxergadas na bandeira LGBT, como isso vai afetar as pessoas que estão no campo, em situação de rua, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, quais são as atitudes que nós vamos tomar para que essas vozes também sejam ouvidas, né? E essas pessoas também sejam enxergadas. Então, acredito que esse momento de pandemia, ele trouxe, se há algo de bom nele, né? Além de todas essas dores que nós estamos passando coletivamente, acredito que esse momento nos abriu os olhos para as ferramentas que a gente pode utilizar, né, para atingir essa consciência coletiva. E como essa consciência ela perpassa a nossa individualidade e se coloca socialmente como
algo muito em movimento e precisando, né, de ser maleabilizado e movimentado de fato. A pandemia faz com que a gente utilize outras ferramentas, com que a gente utilize outros espaços e que a gente se aglomere de outras formas, né? Que a gente passe a olhar o olhar do outro com muito mais consciência e mais verdade, de certa forma, porque a dor que as famílias que perderam pessoas e a dor das pessoas que foram atravessadas pela pandemia, pela doença, também é uma dor nossa, né? Também é uma dor coletiva. E utilizar essas ferramentas, principalmente da internet, acredito que seja um passo para a gente ir além nos debates, né? Não só da comunidade LGBTI+, mas também das mulheres, das pessoas negras, negros e indígenas, quilombolas, as pessoas com deficiência, as pessoas refugiadas, enfim, todas esses rótulos de populações minorizadas e vulnerabilizadas, eu não gosto desses termos, mas, enfim, são os termos que utilizam, porque, na verdade, para mim, essas são as populações que trazem a maior riqueza na nossa sociedade. Pela complexidade de vivência que elas têm e que lhes é pujante, né? Então, utilizar essas ferramentas, para mim, é um passo que vai ser primordial para as próximas eleições, para a nossa mudança de consciência enquanto sociedade, para o nosso caminho futuro de debate, de empregabilidade, de como as pessoas LGBTI+, com mais de 50 anos estão se portando e quais são as dores delas, como a gente pode atingi-las e também acolhê-las, como as pessoas LGBTI+, que estão saindo das universidades, como muitos estudantes de direito aqui que estão envolvidos na FENED, vão se colocar no mercado de trabalho, esse trabalho vai ser precarizado, ele vai ser realmente bem remunerado, como que a gente vai se colocar nesses espaços, né? Eu vejo uma luz no fim do túnel muito grande, né? Quando a gente tem espaços como esse, com pessoas em cada lugar do Brasil, ao mesmo tempo debatendo esses assuntos e trazendo essas contribuições para que a gente afete não só as pessoas que estão nos ouvindo, né, e que vão poder utilizar dessas gravações posteriormente, mas também que a gente aprenda umas com as outras e com os comentários que a gente tem ouvido aqui no YouTube e mude a nossa própria comunidade em volta, a nossa família, o nosso bairro, o nosso condomínio. Quem mora em condomínio, né, sempre uma treta, né? Reunião de condomínio é uma treta tremenda, mas que a gente consiga utilizar esses enunciados e esses debates para que a gente consiga olhar o nosso vizinho com um pouco mais de calor humano, assim, e isso principalmente para Curitiba, para quem não sabe, onde as pessoas não se falam nem com seus vizinhos muitas vezes, é um costume bem curitibano, mas para a gente quebrar esses padrões, para a gente começar a ouvir as pessoas, né? E nesse ouvir, eu encerro a minha fala trazendo uma reflexão muito importante. Eu acredito que a gente só está onde está nesse momento político por conta da falta da escuta, por conta de um papel, muitas vezes, de eu sei e você não sabe, eu sei o que é melhor e você não sabe. E muitas vezes você deixa de escutar o que aquela pessoa tem a lhe ensinar e deixa de ensinar a ela, de uma forma natural, o que você tem de melhor. Então, eu acho que o movimento LGBTI+, que eu quero, é um movimento que seja mais que tenha mais escutativa e que seja mais humanizador, que consiga olhar a complexidade de quem está lhe ouvindo e consiga olhar a sua própria complexidade. É uma sessão de terapia de uma vida inteira, né? Mas eu acredito que a sociedade só se muda também assim, porque se a gente não for genuíno no que a gente fala, no que a gente faz e prega, tem razão de ser. Vão ser só palavras jogadas ao vento.
Então, é isso. Eu acho que esses atravessamentos, eles nos atingem mesmo. Eu acredito que essas unificações de lutas, elas são necessárias. A gente precisa falar sobre agroecologia, a gente precisa falar sobre como as pessoas sentem e vivem as cidades, como as pessoas sentem e vivem o campo. A população indígena que está sendo massacrada nesse momento, principalmente, a gente precisa ouvi-las. Né? A gente não precisa ir lá e dizer o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito. A gente precisa ouvir essas pessoas. E eu acredito que esse movimento, o movimento LGBT e mais, ele traz algo que é muito rico, que é uma diversidade inerente. É um movimento que é pautado por trocentas milhões de vivências diferentes. E a gente tem que dar valor a essas trocentas milhões de vivências diferentes, em todos os seus aspectos, seja no ambiente de trabalho, seja na academia, seja nas suas associações de bairro, no movimento partidário, enfim, nas associações de classe, nas lutas que perpassam toda essa complexidade do sistema capitalista que a gente vive e que não vai, a gente vai morrer se continuar nesse mesmo caminho. Então, fazer esse debate, ter esse olhar, para mim é o norte. Se a gente tiver esse norte, muito provavelmente nos próximos anos a gente saia com muito mais alegrias do que tristezas. E a começar de novembro, eleições. Votem em pessoas LGBTI+, votem em mulheres, votem em pessoas negras, votem em pessoas indígenas, votem em pessoas que realmente vão conseguir colocar a sua vivência e te representar num espaço de poder. Ok? É isso. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Um abraço. Obrigada, Nanda. Essa sua fala me traz muito essa necessidade que eu acho que é inerente, já tem um tempo, da gente conseguir construir o movimento LGBT através de uma escuta e de uma identidade coletiva, né? Eu acho que em muitos momentos a gente entende que a pauta LGBT é como se ela fosse uma pauta individualizada, como se ela fosse algo restrito ao indivíduo, porque muitas vezes nos é imputado que a sexualidade é algo restrito, é algo privado, é algo que não se deve ser compartilhado, mas se é algo tão inerente às nossas vidas, algo que nos acompanha no nosso dia a dia, algo que está conosco no espaço onde a gente está, isso precisa ser debatido. Porque as formas de cerceamento da nossa sexualidade não são formas de cerceamento privadas, são formas de cerceamentos públicas. Então, como é possível que dentro do próprio movimento LGBT, muitas vezes, quando a gente debate os nossos direitos, eles sejam debatidos como se fossem coisas restritas à nossa vida privada, né? Existem, por exemplo, pessoas que se dizem progressistas que, não, casamento LGBT pode, porque entendem como se isso fosse algo de uma esfera privada, mas, ao mesmo tempo, são as pessoas que fazem um debate pelo desmonte do SUS. Gente, SUS, Sistema Único de Saúde, é uma pauta LGBT, é uma pauta de defesa que precisamos fazer. A população LGBT utiliza muito o SUS. O SUS ele é um espaço de acolhimento para diversos setores da população LGBT que não tem condições de fazer tratamentos ou, enfim, acompanhamentos médicos em outros espaços, sabe? Quando a gente fala sobre trabalho, sobre precarização do trabalho, essas pautas são necessárias para a população LGBT. Elas são pautas inerentes à nossa vida. Nós somos a classe trabalhadora. Eu não sou uma bissexual à parte do mundo. A minha bissexualidade não está comigo apenas dentro do meu quarto, do meu espaço privado. Qualquer forma de ataque à população LGBT é uma forma de ataque coletiva a nós. É uma forma de ataque aos nossos direitos como trabalhadores. Formas de ataque aos nossos direitos como trabalhadores são formas de ataques contra a população LGBT. Formas de ataque contra os direitos, enfim, civis, toda forma de violação contra a vida humana, são formas de ataque à população LGBT, porque a necessidade, eu acho, maior desse nosso momento é conseguir entender a nossa capacidade de seres coletivos, né, de pessoas coletivizadas dentro desse cenário político onde a gente se encontra. E que, como a Flavinha bem colocou, foi colocado aqui em diversos momentos, a gente tem uma necessidade muito grande de conseguir coletivizar isso para mostrar que a nossa pauta ela
ela é uma pauta muito cara para o capitalismo. Se o debate sobre população LGBT não fosse tão caro em questões até mesmo econômicas para o capital, nós não teríamos passado por tantos anos de violações e violência, né? Quando a gente vê um aprofundamento do sistema capitalista, a gente entende que ele está tentando se renovar. E aí, às vezes, parece até ser interessante você começar a abraçar certas pautas e começar a fazer certos debates camuflados de um progressismo. Mas, muitas vezes, apenas tenta trazer um caráter mercadológico para uma pauta que, na verdade, é estruturalmente de esquerda. É um debate estruturalmente do nosso campo. Então, eu acho que isso também é um tchan muito importante para a gente estar ligado nessa eleição. Concordo e dialogo muito firme com essa fala da Nanda, de que a eleição é um momento importante. E é importante a gente estar ligado nisso também, porque eu acho que esse é a grande chave dessa mesa, né? Qual movimento LGBT que queremos? Eu posso elencar diversos candidatos que vão se apresentar a favor do movimento LGBT, muito provavelmente vão vestir a camisa LGBT, mas suas pautas são pelo fim, pelo desgaste da vida da classe trabalhadora, são pelo fim da diversidade na sua essência, são pelo desmonte do nosso país, assim. O debate sobre soberania é nosso, gente. Falar de privatização da Petrobras, falar de fim de destino dos royalties do petróleo, falar sobre privatização das nossas empresas é um debate caro para todos nós também. É um debate sobre fim de financiamento de universidade pública, é um debate sobre menos renda para SUS, enfim, para todas as formas de política pública que a gente conhece, né? Então, queria até que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque eu acho que esse é o espaço onde a gente mais precisa conseguir trabalhar nesse momento, né? Conseguir realmente, como vocês já colocaram tirar o movimento LGBT como se fosse algo inerente a uma esfera privada da nossa sociedade, ou apenas algo meu, pequeno, e coletivizar ele no sentido de inserir e conseguir enxergar ele em toda a política que a gente quer construir para o nosso país. Porque tudo isso vai acabar acarretando nas nossas vidas, assim. E, enfim, não sei quem prefere comentar primeiro, Flavinha, Nanda, Simone, Bia, para a gente começar a construir um debate. Pode ir, Nanda. Tá mudo. Oi? Foi. Me ouve? Uhum. Agora. Não, é justamente bem essa linha que tu pegou, sabe? Eu acho que a gente, a partir do momento que a gente passa a ter essa consciência interseccional, a gente começa a ver a sociedade de uma forma muito mais complexa, com a complexidade que ela tem. Porque a gente chega nesse momento político com soluções simples para problemas complexos, né? E a gente tem que parar de ter essa utopia de que as soluções simples vão resolver problemas complexos, porque não vão. Então, a partir do momento que a gente tem esse olhar, né, bem mais voltado a todos esses atravessamentos, bem como a Bia colocou, a gente consegue propor políticas públicas, a gente consegue debater assuntos compondo todas essas complexidades dessas vivências. E daí eu não digo só as pessoas LGBTs. Eu coloco nessa complexidade todas as pessoas que têm vivências importantes e que precisam ser vistas, né? Pessoas com deficiência, por exemplo. O debate do capacitismo é um debate que não é muito feito, né? A questão da gordofobia, né? A gente precisa de espaços específicos para que essas pessoas sejam incluídas e se sintam parte. O espaço público, ele também ele é construído por todos nós. Então, a gente tem o dever, na realidade, de ir atrás, né, das pessoas que estão gerindo o espaço público. Obviamente que nesse espaço onde nós estamos debatendo, a gente está dialogando entre pessoas que fazem, e que estão ativas, que têm os seus projetos pessoais, que se movimentam. Mas
E aí é que é o meu ponto, né? A partir do momento que a gente consegue impactar uma pessoa ou duas a partir de pequenas ações, para que elas tomem as suas próprias ações, aí é que o negócio começa a mudar, entendeu? E essa questão das eleições é primordial. E para essas pautas específicas que nos atingem diariamente: saúde, educação, transporte, vivência na cidade, a utilização indevida dos fundos públicos, a possibilidade de você trazer mais dignidade para a população do campo, para a população indígena, essas queimadas indevidas e esse genocídio do povo indígena das matas que a gente está vendo agora. Então, assim, ter essa consciência, beleza, eu vou votar numa pessoa X. Essa pessoa é a favor do desmonte do SUS? É a favor das privatizações? Ela defende XYZ pautas que estão contra a nossa vivência? E daí é aquele ponto, né? Se você pega a pessoa mais vulnerável, né? Aquela que contempla na sua pele e na sua vivência todas as vulnerabilidades colocadas nesses checklists, né? Então, vamos dizer, uma pessoa trans, preta, periférica, com deficiência e que veio de Angola. Então, ela traz aí todo esse compêndio das vulnerabilidades. Se essa pessoa não está bem empregada e não tem uma vida digna, a nossa luta não acabou, entendeu? Então, é esse olhar que a gente precisa ter, para que todas as pessoas, com todas essas complexidades de vivências, consigam ter acesso a uma vida digna, com saúde adequada, com uma educação adequada, consigam educar seus filhos e filhas. Se não quiserem ter filhos e filhas, tudo bem. Se quiser fazer um aborto, eu tenho o Sistema Único de Saúde me dando respaldo. Enfim, ter essa possibilidade de vivência plena, que é o que a gente não tem agora. E sem esse olhar interseccional e complexo, a gente não vai atingir. Meninas, mais alguém quer falar? Bia, Flavinha? Contribui com o debate? Pode ir. Então, só, né, complementando a fala da Ananda, né, que me fez refletir várias questões, assim, complementou muito, assim, a mesa, a Simone com a vivência aí da família, dos adotados também, desse fortalecimento do amor, né? A gente viu um pouco isso aqui nesse painel, o amor, a questão mais jurídica, né, que a Nanda traz, esse espaço partidário que a Bia, né, vem na empreitada aí, que não é fácil, né, o território amazônico, né, os estados que compõem lá, a gente vê a cada momento as violências, né, o genocídio, né, as nossas áreas mesmo de acampamento e assentamento da região do norte são, assim, todo momento está sofrendo perseguições, né, a juventude que vem fazendo o trabalho nos municípios, né, falando alguns dados para a gente. Então, assim, e a capacidade que nós estamos tendo nesse momento de pandemia, do isolamento, essa capacidade que a gente está tendo de solidariedade, né? Sim, eu quero destacar, né, que cada um no seu território, cada um da sua forma, né, a gente tem feito o possível, né, onde o braço do Estado não consegue chegar, o braço do município não consegue chegar, a gente tem chegado, né, chegado com alimento, né, chegado com as orientações de saúde, né, e defendendo o SUS, né, que o SUS é perseguido a todo momento, né, defendendo esse SUS, né, não trazendo os agentes populares de saúde, né, para ocupar o espaço do APS. Então, essa não é a nossa, né, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é os agentes populares de saúde se somarem com os APS, né, e poder estar com essas comunidades e fazer com que
o pós-pandemia, né, ele, né, não vai ter mais esse momento normal, né? O normal não existe. Então, esses espaços de lives que a gente está tendo, tipo esse agora, né, e tantos outros, então, acho que é algo que vai permanecer. Essa solidariedade que a gente conseguiu, né, ter muitas mãos, muitas vozes, ela vai permanecer, né? A gente está aí com um projeto muito bonito, né? A gente não conseguiu o carro de som, mas a gente está com a bicicleta, né? Está com a bicicleta aí nas comunidades, né? Com um som bem feito na mão dos trabalhadores mesmo, mas levando a divulgação. E nesse trabalho político, né? As eleições, né, já estão aí em campo, a gente está vendo as lives políticas também, né? Nos espaços, nas redes, né? Os candidatos e candidatas colocando suas propostas, né? E é isso, a gente vai ter que ler nas entrelinhas. Tem as pessoas que a gente não conseguiu ganhar nas últimas eleições, e são essas pessoas que a gente vai ter que se aproximar, né? Das pessoas que a gente não tem tanto diálogo, porque dialogar com os nossos pares é muito fácil, né? É mais confortável, porque a gente se unifica na fala, mas a gente ganhar as mentes e os corações, né, daquela porcentagem que a gente não conseguiu ainda, esse é um grande desafio, né? Isso é o ser educador, né? Ser o educador no direito, no amor, no pedagógico, nas questões LGBTs. Então, são esses e essas que a gente precisa ganhar e puxar para cá, né? Puxar para a nossa luta, para fortalecer a nossa caminhada e as trincheiras. É isso. Obrigada, Flavinha. Simone, você quer complementar alguma coisa? Debate sobre as falas das nossas outras comunidades? Olha, eu achei muito, muito interessante a fala da Amanda, da Flavinha, achei show de bola. E é aquilo que eu te falo, assim, ela falando de votar nos LGBTI. Olha, se a gente falar essa sopa de letrinha, a gente só fala uma vez. Por isso que eu gosto do LGBT+. Porque a sopa de letrinha, você fala uma vez, se você for falar duas, já não vai. Que da gente votar em representantes que nos representam. Mas eu estava até, inclusive, conversando com uma amiga a respeito do Jean Willis. Olha o tanto que o Jean Willis fez. E ele teve que sair. Porque do tanto que ele foi rechaçado. Ele gay, religião afro, e ele passou por tudo isso. Eu acho assim, tolerância dentro das unidades de saúde, um pessoal mais capacitado para receber, porque se você leva seu filho, por exemplo, no endócrino, que ele quer fazer a transição, que nem no caso da minha filha, que ela quer fazer a transição. Cara, quando você chega e leva eles para fazer, eles não estão preparados. É uma realidade que parece assim uma realidade de outro mundo. Eles não estão preparados para receber essas pessoas. Teve um trabalho, um dos trabalhos que a gente fez foi de levar o apoio psicossocial para as profissionais do sexo, que a gente só encontrou mulheres trans, nas ruas. E elas estavam tão feridas, tão machucadas, e tendo, em meio à pandemia, tendo que ir para a rua, porque as suas cafetinas obrigavam, que eu achei assim muito triste. Tinha uma que chorava e a gente fala assim, aí quando a gente fala que teve uma que falou pra gente bem assim, nossa, olha, quando vocês vieram, eu achei tão bacana, porque apesar da gente estar institucional, você dizer que você não tem preconceito, você não vai tratar mal, você não vai machucar. Então, tá todo mundo tão machucado, tá com tanto medo. Esse governo, oh, meu Deus, eu não posso falar, eu não posso ter partido político, mas ele não me representa, ele não é o meu presidente, que eu acho que foi um genocídio, tudo isso que está acontecendo, quantas pessoas estão aí, por causa dessa gripezinha, enfrentando o Covid. Então, eu queria, assim, mais tolerância.
que as pessoas tivessem tolerância, tivessem amor. Porque quando você tem amor, você tem tolerância. E eu acho que só o amor constrói. Mas eu achei a fala da Flávia e da Amanda, assim, fantástico. Assim, o trabalho delas, assim, eu achei... Estou só aqui acompanhando e estou achando, assim, lindo. Aí, se tivesse, assim... Nossa, pensa aí, ó. Do pessoal que fez o congresso aí, ó, uns 500 da gente lutando aí. Pensa no próximo congresso com muito mais gente, uma visibilidade muito maior, atingindo um público muito maior. E tirando esse preconceito, essa coisa que machuca. Porque o preconceito é como eu falo, já é um pré-conceito que você cria e não pensa que isso talvez machuque. Eu falo que a comunidade ela já está tão machucada porque, ó, se você é gay, negro e vai entrar numa faculdade, você tem, primeiro que você vai ter que enfrentar o preconceito que você é gay. E segundo que você é negro, preconceito racial. Por que isso? Se cortar, são todos iguais. O sangue é vermelho igual, ninguém tem sangue azul. Somos todos iguais. Eu falo assim, eu queria que o mundo saísse, quando as pessoas saísse um monte de coraçõezinhos, assim, vamos amar, vamos amar. Amando seria, putz, eu também, ó. Seria muito melhor. Amar sem distinção, esse é o movimento que eu queria. Que o amor imperasse sobre tudo. Que mães não colocassem seus filhos por conta de dizerem, mãe, eu sou trans, e sem saber que é aquilo que eu estava falando. Eu nunca tinha vivido a transição, estou vivendo com uma filha que eu adotei no meu coração. E, na realidade, a transição não é só dela. Todo mundo transiciona junto com ela. E é tão... Eu falo que a mãe está perdendo quando ela deixou de querer estar com a filha, porque ela diz, mãe, eu sou trans, eu sou uma mulher trans. Ela perdeu de estar junto com ela, de ver que, putz, ela estuda pra caramba e as notas, vem mostrar as notas para mim, tia, tirei 10. Tantas matérias. E ela tá perdendo o bonito da coisa. Então, assim, se as pessoas amassem, a gente não passaria por tudo isso. Mais amor, menos tolerância. Mesmo sendo clichê. É isso, Simone. Não, acho que dialoga muito com a responsabilidade de educadora mesmo que a gente tem. Eu acho que o diálogo, quando a gente faz com mais fraternidade, com afeto, tentando aproximar as pessoas sobre desse caráter mesmo humano e humanitário que as nossas pautas têm, elas têm mais capacidade de dialogar com o diferente, né? Então, a gente ter esses traços e trazer com a gente essas características, né, na hora dos nossos debates, eles nos fortalecem bastante. Fora que a população LGBT como um todo precisa de afeto mesmo, assim, entre nós. E aí eu fico até muito feliz da gente estar num espaço só entre mulheres, que eu acho que isso é algo que diz muito também sobre o movimento LGBT que queremos. O movimento LGBT, por muito tempo, foi um movimento que a gente até chamava de GGGG, muito reduzido a certas pautas, muito com uma cor só, de um sexo só. E hoje em dia a gente vê cada vez mais mulheres, mais negros, indígenas, a gente vê, enfim, um movimento de diversidade se tornando realmente plural, né? Então, diversidade, realmente diverso. É bem movimento. Então, agora a gente, e essa mesa eu acho que está transmitindo muito isso. Só antes de finalizar, vamos responder a pergunta da Naomi. Ela colocou aqui, quais os passos mais importantes que vocês enxergam para a construção de nossas lutas nos próximos anos? Então, quem prefere começar a responder? Vai, Flavinha, pode mandar. Maravilha.
Estamos em sintonia. Então, eu acho que um dos passos assim que pode fortalecer nossas ações para os próximos é a formação. A gente investir na formação dos sujeitos, né, e sujeitas, né, nas comunidades, dentro das possibilidades possíveis, e também sair da caixinha, né? Sim, não é porque eu sou sujeita LGBT que eu só vou, né, me interessar ou estudar coisas ligadas à questão LGBT. Né? Eu tenho que entender da conjuntura política, né? Eu tenho que entender o que é o patriarcado, o que é o machismo, as suas origens. Né? Eu tenho que entender o meu município, eu tenho que entender o meu país. Né? Tem que ter essa visão global. Eu acho que é um passo muito grande que a gente pode fortalecer enquanto comunidade, enquanto identidade, a formação dos sujeitos, né, dentro das condições que cada organização tenha, cada comunidade, cada associação, cada família, né, enfim. Então, seria a minha contribuição. Acho que você está no mute, Simone. Tá. Eu vi a Cristina falar, a Cristina Aguiar, que é da Mães pela Diversidade, também do qual eu faço parte. Que se a gente pudesse levar esse trabalho lindo que as mães também fazem, de acolher, elas falam assim, que vamos defender as nossas crias. Somos como leoas para defender as nossas crias. E eu fiz uma live com ela. Ela devia ter sido chamada. Ela é fantástica. E eu queria só que as pessoas falam, vamos fazer. Mas a hora de fazer, são poucas pessoas que vão para a batalha, para o fronte de batalha. É uma pena. Porque a nossa comunidade é tão grande e são poucas pessoas que se dispõem a lutar. Eu acho que, não vou... antigamente o pessoal falava, não, você não tem que... Você é homossexual? Mas você não tem que carregar uma bandeira na testa. Não, a gente devia carregá-la no peito. Porque é muito melhor quando você veste a sua... E fala assim, eu estou aqui. Eu estou aqui e vamos lutar. Eu penso assim. Eu Simone, né? Bom, pessoal, eu quero só contribuir com a resposta, porque eu vou ter um compromisso importante daqui a pouquinho, então eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Mas eu acho que os passos mais importantes agora, se a gente for falar, né, de direitos conquistados nesses últimos tempos e estratégias para mantê-los, né, porque a gente está tendo aí um retrocesso muito grande, eu acho que esse caminho, obviamente, passa pelo que a Flavinha falou, que é a formação. Eu, como filha de educadores, tenho a educação como a minha revolução pessoal, porque só sou o que eu sou hoje por conta da educação e pelo acesso que eu tive. A partir disso, né, nós, enquanto, né, a FENED, enquanto entidade dos estudantes de direito, pensar na formação jurídica, porque assim como a Simone diz, nos ambientes da saúde, as pessoas não estão preparadas para lidar com pessoas LGBTs, no direito tampouco. A gente tem pouco debate nesse sentido, e a gente não pode esquecer que no ano passado, né, a gente conseguiu aí a criminalização da LGBTfobia, e a gente precisa fazer com que ela realmente se efetive. E para fazer com que ela realmente se efetive, a gente precisa educar promotores de justiça, a gente precisa educar delegados de polícia, a gente precisa educar policiais militares para saberem realmente colocar essa legislação em pauta. A gente precisa educar o juiz, que muitas vezes vai tentar minorizar, né? Não, foi só uma piadinha, foi só uma injúria.
E a gente não pode permitir essa minorização dessas violências que a gente sofre, né? Então, educar, sim, traçar estratégias específicas, né? E aí eu faço uma chamada à FENED para fazer esse debate da formação dos acadêmicos de direito nesse sentido. O que a gente pode contribuir dentro das universidades e fora delas nessa educação com relação aos direitos, né, que a gente já conquistou, mesmo sendo pelo Supremo, e a necessidade de que esses direitos realmente sejam efetivados enquanto projetos de lei. Então, essa pressão no âmbito legislativo ela é necessária, porque como o próprio ser que ocupa a presidência agora, que também não é meu presidente, diz, mais algumas pessoas que se aposentam do Supremo, a gente tem alguns outros ministros do Supremo terrivelmente evangélicos. Então, é preciso tomar consciência nesse sentido também. Formação, sim, escutativa, diálogo com as pessoas que a gente não concorda e que a gente não tem muito acesso. Sair das nossas próprias bolhas. Esse é o caminho, para mim, eu acho. Porque é muito fácil, né? É muito confortável a gente estar com os nossos pares, dialogando e construindo, e sermos quem somos. É um espaço onde a gente se sente seguro, acolhido, e que pode ser quem se é e tudo mais, mas são as pessoas que são diferentes de nós e que não têm essa mesma vivência que precisam ser atingidas para que elas nos enxerguem enquanto pessoas assim como elas são. Então, é um exercício diário e um trabalho de formiguinha. E, para finalizar, quero agradecer de novo aí o convite e me despedir de vocês, porque eu vou precisar sair. Mas foi um prazer enorme estar com vocês. Fiquei muito feliz mesmo com a notícia do Congresso, de saber que vocês conseguiram atingir tantas pessoas. Eu acho que a juventude acadêmica de direito sempre traz uma força em si, né? E uma força motriz e de mudança, porque a gente se muda nesse processo. Eu mudei muito, muito, muito quando tive a oportunidade de estar mais próximo aí do movimento estudantil. Então, esse crescimento ele tem que ser diário e essa desconstrução também. Então, faço esse agradecimento e fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Um abraço. Obrigada, Nanda. Foi ótimo ter você aqui na mesa. Ficamos muito felizes, de verdade, com a sua contribuição. Então, Bia, Simone. A Bia, gente, ela tinha caído, mas ela já voltou. Teve problemas com a internet. Oi, gente. Eu disse que eu estava numa outra mesa e acabaram de falar, justo agora que voltou a internet. Já é a última. Quero combinar com vocês o seguinte. É porque caiu minha internet. E aí eu fiquei muito perdida no que está acontecendo. A gente mas queria agradecer. Quero só entender. Essa última respondendo a pergunta quais os passos mais importantes que vocês enxergam para a construção de nossas lutas nos próximos anos? Não, vou responder aqui, depois eu falo lá. Eu acho, né, acredito, na verdade, que os passos mais importantes são esses processos de empoderamento dos sujeitos que estão nessa luta, né? De conexão, E quando eu falo desse empoderamento, é um empoderamento sempre na escala coletiva. E acredito que a gente está aqui hoje, se a gente pode também se afirmar hoje enquanto pessoas LGBTs, é porque muita gente antes de nós já estava lutando, já estava morrendo, já estava existindo. Mas acredito também que a gente está no outro patamar de produção de conhecimento hoje. Né? Depois do governo de Lula e Dilma, a gente consegue hoje ter muito mais jovens LGBTs, jovens negros, dentro das universidades, estudando, produzindo conhecimento e de alguma forma, incidindo na realidade. Né? A companheira que me antecedeu falou da esfera do legislativo, né? Eu sou um pouco mais da esfera do executivo, por estar pensando na cidade, estar pensando o espaço urbano, mas pensar que quando o jovem LGBT ele é expulso de casa, ele precisa ter uma casa de acolhimento garantida pelo Estado. O direito à moradia é um direito legítimo, né? É um direito fundamental. Então, e não é um papel
eu acredito muito na solidariedade, mas acho que não é um papel da solidariedade, é um papel do Estado garantir esse direito. E aí acho que a gente precisa entender isso, né? A gente tem uma dificuldade, eu acho, para entender isso, entender que se a nossa família nos expulsa da nossa casa, a gente precisaria que o Estado garantisse um lugar para a gente ir. Né? A gente precisaria estar inserido no mercado de trabalho, e se a gente não é inserido, a gente precisa de política pública para ser inserido no mercado de trabalho. Tem um projeto que eu acho incrível, que é o Transcidadania, lá de São Paulo, né? Acho que a maioria das pessoas conhece, mas acho que é um dos projetos que vai entender essa realidade, que vai entender o papel do Estado nesse sentido. Então, acho que a gente está nesse momento que a gente tem que começar a questionar o papel do Estado na vida da população LGBT. E aí, voltando à fala que caiu quando eu estava, né, de que, então a gente precisa das pessoas em mais vulnerabilidade, ocupando a política. Eu sou uma pré-candidata a vereadora em Belém, que sou uma mulher negra LGBT, bissexual, e jovem, né? No partido de esquerda. Então, eu sou uma pessoa que está num patamar de estrutura, da base da estrutura da sociedade. Mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que essa representatividade ela tem um limite, que é o limite do programa político. Né? Porque é fundamental que a gente tenha outras vozes ocupando espaços de poder, é fundamental que a gente tenha mulheres, LGBTs, pessoas negras, mas é fundamental que essas pessoas entendam e compreendam o papel político delas, o papel político do Estado, entender essa realidade. Então, nem sempre é a pessoa que... E não que essa outra pessoa não vai entender a realidade, mas ela pode ser cooptada pelos interesses econômicos. E aí ela vai estar ali num espaço eleita por uma base que pede, que necessita dessas políticas, mas que não vai ter como responder isso. Né? E não vai responder à altura disso, não vai responder com um programa político. Então, eu acho que é um momento de empoderamento nesse sentido, da gente entender que a gente quer sim um Estado nas nossas vidas, e que o Estado ele não pode ser um Estado genocida, ele não pode ser um Estado da necropolítica, né, que vai se organizar para nos matar, porque o Estado que a gente tem hoje para a população LGBT, com muito cuidado para falar disso, mas é um Estado da necropolítica também, porque quando o Estado ele vira as costas para todas as necessidades da nossa população, ele está assinando com a caneta que as nossas vidas podem ser mortas, que a gente pode viver na rua, que a gente pode ir para o subemprego, que a gente pode não estar inserido na sociedade. Então, esse Estado, através dessa necropolítica, desses muitos homens brancos engravatados, que é uma coisa que a gente questiona muito, ele está matando a gente, né? Ele está matando a gente e ele está virando as costas para a nossa população. E eu acho que eu, pelo menos, não vejo, eu não sou tão inteirada no debate, né? Eu acompanho um pouco de longe e tal, porque tem muitas coisas para fazer, mas eu não vejo a gente discutir tanto esse papel do Estado, né? Porque a gente quer um Estado mais forte. E eu acho que é uma das pautas urgentes para o nosso futuro é inserir isso. E acho que dentro da própria esquerda, né, é tratado isso como uma pauta identitária, uma coisa que a gente vai fazer uma formação política e combater o preconceito. E não é o preconceito que a gente está falando, né? É também o preconceito, é também a gente ser aceito, mas é o Estado. Né? A gente não quer que as pessoas nos aceitem, como a Simone falou, né? A gente quer ser respeitado, a gente quer ter direitos. Né? Eu não quero que alguém chegue aqui e me receba com flores. Nossa, como você é maravilhosa. Não, quero viver minha vida normal, como todo mundo tem o direito de viver. E é isso. Eu não sei se eu já tenho que ir encerrando, agradecendo, que eu estou muito perdida. Mas é isso, assim. Não, acho que agora, na verdade, a gente pode passar umas falas finais, se vocês quiserem contribuir, se Bia se já quiser agradecendo também, que aí a gente já vai encerrando o nosso espaço. Eu queria agradecer pelo convite, eu achei assim que, me senti honrada. E assim, não vou mentir não, fiquei um pouco intimidada quando eu vi o mini currículo de todo mundo. Eu falei, ui, que medo. Mas não, tá tranquilo, eu achei suave, bacana. E que eu espero que tenha muito mais congressos como esse e que da próxima vez ele não seja online, que ele seja real, porque nós estamos vivendo um tempo atípico com a pandemia e que nos próximos a gente possa atingir um público muito maior, uma visibilidade muito maior do que a gente teve e vamos aí, ó, coraçãozinho, um monte de amor aí para dar e que as pessoas se amem mais, se respeitem mais. Pelo menos é o que eu penso. Eu acho que o amor cura todas as dores, mas o respeito, ele chega e fala, peraí, eu tô aqui, me respeite, porque eu também tenho os meus direitos. Eu acho que é isso que tem que ser. Pronto, falei.
falei tudo no mudo. Falei 2 horas e falei no mudo. Não, Não, por a gente favor, ouviu. Simone, a gente ouviu, a gente ouviu. Ah, tá. Eu assustei, foi Com Flavinha, Bia. militei e Nossa. não vi nada. Queria agradecer o convite. Espero que. Eu fico feliz, né, da gente conseguir. Acho que é um período que eu tenho participado, particularmente, de vários eventos nacionais e que normalmente não participaria tanto. Mas eu fico feliz que a gente esteja conectado, né, no Brasil inteiro, para além do partido político em si, que é um espaço que eu ocupo muito, mas na sociedade civil organizada, nos movimentos sociais. É fundamental que a gente dialogue sempre, que a gente entenda as coisas que nos unem e façam delas a nossa resistência. Eu queria agradecer muito o convite, adorei estar aqui nesse espaço, conhecer vocês, acho que eu vou procurar vocês no Instagram depois. E é isso, eu vou precisar já sair, que eu estou numa outra mesa de uma atividade do PT. E é isso, gente. Obrigada e boa noite. Boa noite, Bia. Então, pessoal, também agradecer, né, o espaço, e foi muito agradável aí no final de tarde, né, passar com vocês, mulheres guerreiras aí, cada um no seu território, né? Simone, desde o início que viaja, né, já iniciou a live no carro, vai finalizar no carro, então foi bem diferente, né, nossa tarde aí, aqui de estudo para compartilhar. Em nome do MST, agradeço o convite. Em nome do coletivo LGBT Sem Terra, também me sinto honrada. Tinha outras companheiras que poderiam estar aqui, né, mas aí me tocou a fazer essa tarefa. Em outros espaços também a gente se coloca à disposição, né, para compartilhar nossa construção, nossas pautas. Né, e aí é isso, né? Fora Bolsonaro, continuarmos firmes, e o patriarcado destrói, o capitalismo faz a guerra. O sangue LGBT também é sangue sem terra. Muito obrigada, Flavinha, Simone, enfim, Marina e Bia também, que tiveram passar a tarde agora com a gente. Foi um espaço muito bom, acho que a gente conseguiu sintetizar o que foi o nosso congresso, a gente teve diversos debates, e queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer todo mundo que acompanhou o nosso congresso até aqui. Foi um congresso organizado integralmente por estudantes, por jovens, por pessoas, enfim, que nós entendemos que seria a oportunidade, tentamos criar uma oportunidade de construir essa conexão com o Brasil inteiro, e eu acho que a gente atingiu isso. Tivemos inscritos de todo o país, tivemos palestrantes de todo o país, debatemos diversos temas, e estamos, enfim, falo em nome da organização do nosso primeiro congresso online de resistência LGBT, que foi muito gratificante todos esses momentos, e esperamos poder construir outros eventos, quem sabe eventos presenciais também, né, num momento, numa conjuntura menos pior. Não sei se teremos brevemente uma conjuntura melhor, mas uma conjuntura menos pior eu acredito que está por vir. Então, muito obrigada para todo mundo, boa noite, tenham um bom final de fim de semana, e vamos seguir na luta, vamos seguir na resistência, espalhar esses acúmulos que nós tivemos durante todo esse processo do Congresso e levar para cada vez mais pessoas esses debates, que são debates fundamentais para a nossa vida e para a mudança do nosso país. Então, obrigada, gente, muito obrigada e boa noite. Obrigada, Morena, boa noite, Simone.